No vídeo de hoje vamos falar sobre as velocidades do direito penal. E não é aula de trânsito, hein? Você vai ver. O direito penal de primeira velocidade se caracteriza pela observância do processo penal constitucional. Sistema acusatório com ampla defesa, contraditório, publicidade, proibição de provas ilícitas, devido processo legal, duplo grau de jurisdição, proibição de juiz ou tribunais de exceção, mas pela aplicação rígida da pena, culminando na privação da liberdade do agente. Em suma, numa posição clássica, mas não tão antiga, o direito penal de primeira velocidade é marcado pela aplicação de penas rigorosas, como a pena privativa de liberdade, mas, ao mesmo tempo, por princípios e garantias fundamentais ao devido processo legal. Já no direito penal de segunda velocidade, ocorre um fenômeno contrário. As penas não são rigorosas. Não há penas privativas de liberdade. Normalmente são penas de multa ou penas restritivas de direito. Em contrapartida, flexibilizam-se as garantias do devido processo legal. Não há necessidade da observância de tantos princípios e garantias fundamentais do processo, optando-se pela celeridade em detrimento de uma análise mais lenta e da observância de todos os fundamentos do devido processo legal. Claro, ao final das contas, não haverá punição de uma pena privativa de liberdade. Isso ocorre muito nos juizados especiais criminais, onde prevalece a oralidade, a simplicidade, a informalidade, a economia processual e a celeridade. Troca-se as garantias do processo por um processo mais rápido, com penas não privativas de liberdade. Bem, agora e o direito penal de terceira velocidade? Esse é o direito penal do inimigo, que nós já estudamos. O direito penal do inimigo é um direito de exceção, um direito de emergência. Inimigo é aquele que não aceita se submeter às regras elementares do convívio social. Surge então uma dicotomia. Aqui está o cidadão e aqui está o inimigo. Há uma divisão do direito penal. Para o cidadão, aplicam-se as normas penais respeitando-se direitos e garantias constitucionais. Mas para o inimigo, nós flexibilizamos as garantias presentes na Constituição e lhe impomos penas rigorosas. Em tese, nós teremos dois direitos penais. Um direito penal do cidadão, de primeira velocidade, ou, quando não houver penas privativas de liberdade, de segunda velocidade. E o outro, o direito penal do inimigo, processo célere, sem garantias constitucionais e penas rigorosas. Afinal de contas, o direito penal do inimigo parte do pressuposto que o inimigo quer destruir o Estado. Ele é um inimigo da sociedade e, portanto, ele não merece as mesmas garantias que o homem de bem, que o cidadão comum. É uma mistura de direito penal de primeira velocidade, pelas penas rigorosas, com direito penal de segunda velocidade, processo célere sem garantias constitucionais. Afinal de contas, ele não é uma pessoa, ele é o inimigo. Temos ainda o direito penal de quarta velocidade. Este não está ligado ao direito penal interno dos países, mas ao direito penal internacional e à resolução de conflitos em escala mundial. Surge aqui o Tribunal Penal Internacional, que vamos chamar de TPI. O TPI foi criado pelo Estatuto de Roma em 1998, tem sede em Haia, na Holanda, e é formado por 18 juízes com 9 anos de mandato cada um, vedada a recondução. 6 são para investigação, 6 para julgamento e 6 para apreciar os recursos. Julgam os crimes de lesa humanidade, como genocídio, o crime de guerra, dentre outros. No Brasil, o Tratado de Adesão ao TPI iniciou sua vigência em 2002, com a assinatura do Decreto 4388 de 2002, sendo posteriormente incorporado na Constituição Federal pela Emenda 45 de 2004. Nessa velocidade, a quarta, tem-se um aumento do poderio repressor do Estado. Que medo, mais que a terceira velocidade. Inclusive de forma mais arbitrária e abusiva que até o próprio direito penal do inimigo. Socorro! Por ser de âmbito penal internacional, encontra-se muito ligado à política e a movimentos de seletividade.
desrespeitando certas regras, deixando de lado inclusive garantias processuais dos acusados. Passam a ser objeto da persecução. Isto é muito grave, porque são países com poder bélico muito forte que têm o direito de desrespeitar quaisquer garantias, ingressar em outros países, capturar aqueles que julgam ser os facínoras e submetê-los a julgamento sem qualquer tipo de defesa. Em regra, os acusados não são aqueles que merecem nenhuma simpatia. O que preocupa é o sistema, porque a formatação de um sistema autoritário pode acarretar injustiças. A observância de garantias do devido processo legal, elas são importantes não para proteger o criminoso, mas para impedir que o inocente seja considerado culpado. E aí, gostou? Deixa o seu like, aciona o sininho e compartilha. Continua aí no YouTube que tem muitos outros vídeos interessantes. E entra no nosso site porque tem muita informação jurídica para você. Até a próxima.